Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Nogueira e vamos retomar com esse vídeo aquela nossa série Saberes Criminais para poder dizer um pouco sobre a política criminal nazifascista e as suas aproximações e as suas similitudes com o que acontece hoje no Brasil, junto ao sistema de justiça criminal, junto no que toca ao ordenamento jurídico penal brasileiro, né, e o comportamento também das agências do sistema penal, né, polícias, Ministério Público, Poder Judiciário, sistema carcerário, dentre outras, né? Mas essas são as formais. Enfim. E seguindo nesse caminho, né? E a gente está trabalhando basicamente com algumas discussões trazidas por um cidadão muito massa chamado Otto Kirchheimer, né? Advogado criminalista, alinhado à social-democracia, aos social-democratas na República de Weimar, né, na Alemanha pré-nazista. Quando vem o nazismo, ele dá um jeito de se proteger e de sair de lá, mas faz algumas intervenções, e a gente estava falando de alguns textos que ele escreveu na época, os textos da época. E aí, para a gente tomar esse ponto que a gente vai tratar hoje, que é o ponto sobre o direito penal de autor, o famigerado direito penal de autor, nós vamos resgatar aquele texto dele de 1940, né, chamado Criminal Law in National Socialist Germany, direito criminal na Alemanha Nacional Socialista, na Alemanha nazista, né, que ele é um texto escrito fora da Alemanha e que entra na Alemanha por vias outras, né? Mas que faz uma análise técnica do que estava acontecendo de novo, o que os nazistas estavam produzindo de novo, de novidades na política criminal, né? Ou seja, de algo que é primordialmente de natureza nazista em termos político-criminais, em termos jurídico-penais, e quais seriam as repercussões disso, né? O que estava acontecendo de fato lá em concreto. Isso é o que o Kirchheimer vai fazer lá, nesse texto. E aí a gente vai fazer algumas aproximações do que está acontecendo com a gente. Dica de leitura, né? Para entender um pouco não só desse direito penal de autor, mas de todo o contexto do direito penal, especial direito penal material, na Alemanha nazista, né? É esse livro do Francisco Munhoz Conde, Edmund Metzger e o Direito Penal do Seu Tempo, Estudos sobre o Direito Penal no Nacionalsocialismo, publicado no Brasil pela Lumen Iuris, né? Francisco Munhoz Conde, grande penalista espanhol, democrata, e que publica esse livro e cria um rebuliço do caramba, inclusive, né, comprando umas brigas boas aí, ao apontar como um dos grandes baluartes do direito penal, da dogmática jurídica penal alemã, era na verdade um maldito nazista, e assim deveria ser apontado, né, inclusive na construção das suas categorias, né, do seu trabalho enquanto jurista. Vamos lá no texto do Kirchheimer. Olha só o que eu quero mostrar para você. No Kirchheimer, lá no texto do Kirchheimer, em 1940, ele vai dizer o seguinte: as doutrinas, né, penais, né, do nacionalsocialismo, que dão especial ênfase para o tipo de criminoso, ganham reconhecimento oficial. Tipo de criminoso, né? Vamos falar dos diversos tipos de criminoso. Parasita de guerra, a juventude criminosa precocemente perigosa e o criminoso brutal, ao aparecerem nos decretos de guerra, decretos penais, são tipos criminais
nos quais a impressão pictórica, pictórica ou pitoresca prevalece sobre a definição legal precisa. Em decisões derivadas desses decretos, leis penais lá do nazismo, este método tem levado ao uso dos antecedentes para estabelecer a culpa no crime em questão, e a culpa torna-se culpa não em relação a uma conduta deletiva em particular, mas em relação a toda a carreira e aos anteriores modos de vida do criminoso. Isso está surgindo com o nazismo, as inovações dessa política criminal. O que eles estavam fazendo? Quais eram as consequências disso? Este método de considerar os antecedentes não apenas para decidir sobre a pena, mas também para julgar a culpa na conduta delitiva levada ao juiz, ajuda na prática a estabelecer a predominância de uma forma deveras bruta de proteção social como conteúdo principal do direito criminal. A previamente mencionada escola de Kiel tem, portanto, tentado substituir o argumento do dever jurídico-moral com uma ênfase majorada na natureza do criminoso. A escola de Kiel, né? É a escola do direito penal nazista, né? Com Georg Damm, Schafstein. Motivos, disposição geral, antecedentes criminais e personalidade aqui largamente substituem caracteres objetivos, fazendo as incertas fronteiras entre o lícito e o ilícito ainda mais determinadas. Ou seja, o que se estava fazendo naquele momento na Alemanha nazista? Estava-se mudando o eixo de um direito penal de fato para um direito penal de autor, onde se verificava para a fixação de pena, mas também para a determinação se o cidadão tinha cometido crime ou não, não o que de fato ocorreu, as provas acerca do que de fato ocorreu, mas a vida pregressa do cidadão, o seu modo de vida, né? Uma culpabilidade pelo modo de vida. Aí a gente se pergunta, isso acontece hoje? O nosso judiciário, ele tende a condenar mais se o cidadão tem antecedentes criminais? Ele tende a condenar mais se o cidadão mora numa determinada região, tem uma determinada cor da pele, é membro de um determinado grupo cultural, né? Hip hop, rap, cabelo descolorido. E aí? Isso é levado em consideração antecedentes criminais, o modo de vida do cidadão, a forma como se comporta, a forma como ele fala as coisas, a forma como ele leva a sua vida, tudo isso é utilizado para determinar ele enquanto uma pessoa criminosa, ou é de fato a análise do que de concreto aconteceu na situação supostamente delitiva? Para a gente ter uma referência assim, né? Peguemos o nosso Código Penal brasileiro, né? Para a fixação de pena, né? Não só para a fixação de pena, o artigo 59, que são os parâmetros da fixação de pena ali da primeira fase do processo trifásico, vai dizer o seguinte: que serve para outras coisas também, para livramento condicional, para substituição de pena, dentre outras coisas. Artigo 59 do nosso Código hoje, vigente. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, né? Ou seja,
o nosso próprio ordenamento jurídico, hoje em vigência, assume os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente como referenciais, no que diz respeito a determinar a sanção penal a ser aplicada a esse cidadão, né? Então isso é utilizado se o cidadão tiver maus antecedentes, se ele tiver uma conduta social ruim, se a personalidade dele for meio complicada, ele recebe uma pena maior, mais grave. Mas não só para isso. Quando você pega as argumentações, as fundamentações de diversas decisões, o que lá surge é que se determina se o cidadão é criminoso ou não por uma série de questões que não a situação em específico. Agora eu estou gravando o vídeo, né, no dia 9 de setembro de 2020. Saiu há poucos dias atrás uma decisão de uma determinada juíza que fala com todas as letras que se consubstancia como claro o fato do cidadão ser criminoso por causa da sua raça. O cidadão é negro e exatamente por ser negro, segundo ela, está lá, e por causa disso, ele é um criminoso. Pode-se concluir que ele é um criminoso, ou seja, nada mais aberto. Isso daí é um fator escancarado do que acontece veladamente o tempo todo no nosso sistema, né? Certos elementos, como muito bem coloca Zaffaroni, de antecipação ilegal da pena, sem o devido processo legal, através do jogo de cena de uma prisão preventiva, um dos elementos, uma das motivações para a decretação da prisão preventiva, mais utilizadas, amplamente mais utilizadas, assim. A grandíssima maioria das prisões preventivas que hoje existem no país e que comportam mais ou menos 40, 41% de quem está preso hoje, preso sem condenação. Essas prisões preventivas têm como motivação a garantia da ordem pública. E qual o conteúdo dessa garantia da ordem pública? É uma coisa completamente difusa, ninguém sabe determinar direito o que é. Para a grandíssima maioria, é o risco de reiteração delitiva. É o risco, se decreta a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, se há o risco desse cidadão incorrer em novo crime. Ou seja, esse risco é avaliado das formas mais subjetivas do mundo, mas um dos elementos que se utiliza para poder avaliar isso, para poder tacar uma prisão no lombo dele, um regime fechado, sem progressão, porque a progressão em prisão preventiva é só depois da sentença, da primeira sentença, da primeira decisão, ainda que não transitada em julgado, né, segundo aquelas súmulas lá do STF. Ele vai para um regime análogo ao fechado, sem possibilidade de benefícios penais previstos na lei de execução penal. Porque supostamente há o risco dele incorrer novamente no crime. Como é que se utiliza isso? Qual é o parâmetro? Quando tem parâmetro, né? Porque muitas vezes o juiz joga na tranca o cidadão só falando isso daí sem trazer nenhum elemento. Mas quando tem algum elemento, o que eles utilizam? Eles utilizam os antecedentes. Eles utilizam certas informações que dizem respeito à vida do cara pregressa, de como ele se comporta, com quem ele anda e tal. Ou seja, uma verdadeira imposição ilegal de pena por causa disso, por causa da vida pregressa. É uma culpabilidade pela condução de vida, como os nazistas desenharam, como Edmund Metzger, aqui do nosso excelente livro. Esse livro é imprescindível, é lindíssimo esse livro, de Francisco Munhoz Conde, bem colocado e bem defendia. Entenderam? Tem alguns gatos pingados aí, uma cabeça um pouco mais arejada, que reconhecem a inconstitucionalidade no artigo 59 do nosso Código Penal desses elementos, falando de conduta social, personalidade do agente, maus antecedentes não, né? Nem a repercussão mais braba disso com a reincidência. Não. Eles só reconhecem a inconstitucionalidade da conduta social e da personalidade do agente, que é uma coisa meio difusa. Bom, se for pegar coisa difusa, você arrebentaria com o artigo 59 e tantas outras normas do nosso sistema, né? Esse conceito jurídico indeterminado, essas coisas abertas, né? Elementos normativos, né, da norma, do tipo penal e de outras normas.
Alguns gato pingado reconhecem a inconstitucionalidade desse negócio do artigo 59 de se levar em consideração conduta social e personalidade para poder rebentar com o cidadão mais na pena criminal. Mas a grandíssima maioria leva isso como uma referência possível de se arrochar a pena do cidadão. Para além disso, a utilização da conduta de vida, dos antecedentes desse cidadão, criminais e não criminais, é algo amplamente utilizado para poder criminalizar as pessoas no Brasil. Coincidentemente, grandíssima maioria dessas pessoas são jovens, pretos e pardos, pobres moradores de periferia. Vão para a tranca, um encarceramento em massa brasileiro, quando não tomam um tiro no meio da rua de polícia e tudo mais, ou quando não morrem nessa luta insana, nesse genocídio a conta-gotas, que é a questão criminal no Brasil, né? Não só no Brasil, mas na América Latina, genocídio a conta-gotas, utilizando aí uma expressão de Alejandro Larria, criminólogo penalista argentino, tá bom? Só uma colocação. Hoje em dia nós temos aquilo que o professor Maurício Dieter vai chamar de atuarialismo penal, né, na sua grande obra Política Criminal Atuarial, a Criminologia do Fim da História, uma obra imprescindível hoje. Nessa obra ele vai mapear o que é o atuarialismo penal, que surge muito ali nos Estados Unidos, há na Europa também, que vem mais um elemento dessa nossa colonização intelectual que bate também na área jurídico-penal e que tem uma referência também de um direito penal de autor, onde se calcula riscos atuarialmente, né, como se calcula riscos na área de seguros, se calcula também riscos na área de cometimento de crime e se determina determinados riscos em determinadas áreas, determinado tipo de pessoa, ou seja, se foca não tanto num determinado crime que foi cometido, mas na possibilidade desses crimes serem cometidos no futuro, e se colocam como elementos de análise as mesmas pessoas que supostamente só têm mais risco de incorrer em uma dinâmica criminal. No final das contas, tem mais risco de entrarem na mira do processo de criminalização, de serem pegas pela polícia, de tomar uma tranca na fuça, ou coisa pior, né? Tomar um tiro por aí. E, obviamente, esse sistema de controle de gestão de riscos criminais na sociedade tem como foco e tem como visão o controle de determinadas pessoas, de determinados grupos, de determinadas populações, né? E essas pessoas, esses grupos, essas populações, obviamente, são pessoas dos estratos mais baixos da sociedade, são pessoas em situação das mais diversas vulnerabilidades no Brasil, racista como classista como negros, pardos, pretos e pardos, pobres, jovens moradores de periferia, né? Sem muita escolaridade também, um outro elemento que surge. Então, é a mesma coisa, estamos trazendo isso daí. Tem algumas experiências pelo Brasil de aplicação hard desse atuarialismo penal, né, dessa coisa horrorosa neoliberal, dessa política criminal neoliberal, já aplicada amplamente nos Estados Unidos e em outros países, em especial na Europa, mas não serve para nada a não ser para estigmatizar, aprofundar ainda mais a criminalização das classes vulneráveis nesse país. Protege ninguém de crime, mas faz um controle social verticalizado e militarizado, ultraviolento, que é típico na nossa formação social, nós aqui na colônia, nós aqui na periferia. Mais ou menos nesse sentido. Próximo vídeo a gente continua fazendo essas análises, paralelismos entre a política criminal nazifascista e a política criminal brasileira de hoje. Tá bom? Nesse esforço de tentar fazer uma discussão, tentar fazer essa construção de um conhecimento jurídico penal antifascista, manifestamente antifascista, que é o que a gente precisa hoje, tá bom? É isso. Até a próxima.